Olá, alunos e alunas do Aprova, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai embarcar numa viagem fascinante pela história da física, para entender como a eletricidade e o magnetismo, que pareciam duas coisas totalmente diferentes, acabaram se unindo numa das teorias mais bonitas e poderosas que a ciência já viu. Então, vamos lá. Para começar, tentem imaginar um mundo sem nada do que a gente tem hoje. Sem smartphone, sem internet. Um mundo onde a eletricidade era só uma faísca curiosa e o magnetismo era aquela força meio fantasma que fazia as bússolas apontarem para o norte. Eram forças super misteriosas e, até onde se sabia, uma não tinha nada a ver com a outra. Era um baita quebra-cabeça para as mentes mais brilhantes da época. Pois é, no comecinho do século XIX, o laboratório de um cientista devia ser quase um show de mágica. Eles viam forças invisíveis puxando e empurrando coisas, correntes elétricas que, de repente, faziam a agulha de uma bússola próxima dançar sem parar. Eram fenômenos incríveis, mas eram como peças soltas de um quebra-cabeça gigante. Mas aí, aos poucos, as peças começaram a se encaixar. Primeiro veio o Coulomb e definiu as regras do jogo para cargas elétricas. Depois, o Ørsted, meio que sem querer, percebeu que uma corrente elétrica podia mexer com um ímã. O Ampère viu aquilo e transformou em matemática. E o golpe de mestre veio com Faraday, que mostrou o contrário. Um ímã se mexendo podia criar eletricidade. A conexão era óbvia, mas ainda faltava a cola para juntar tudo isso. E é exatamente aqui que entra o nosso grande protagonista, o físico escocês James Clerk Maxwell. Ele olhou para todas aquelas leis separadas e pensou: não, peraí, não pode ser só isso. Tem que ter algo maior conectando tudo. O objetivo dele era super ambicioso: criar uma teoria única, uma espécie de casa teórica que abrigasse todos esses fenômenos debaixo do mesmo. A grande sacada do Maxwell foi pensar no seguinte: e se essas forças não agissem do nada à distância? Assim como o som precisa do ar para viajar, talvez a eletricidade e o magnetismo também precisassem de um meio invisível. Ele chamou esse meio de éter. Na cabeça dele, o espaço não era vazio. Era como um imenso oceano elástico de éter. E isso aqui mostra o tamanho da genialidade e da complexidade da coisa. No trabalho que revolucionou tudo, em 1865, Maxwell não apresentou uma, mas 20 equações para descrever como esse éter funcionava. 20. Foi uma coisa monumental, uma sinfonia da física. O problema era absurdamente difícil de usar. Era como ter um mapa do tesouro na mão, só que escrito num código que quase ninguém entendia. E aqui a história dá uma virada bem legal. O próximo passo crucial não veio de um novo experimento, mas sim de um ato de pura simplificação. A beleza da teoria de Maxwell estava toda ali, sabe? Escondida debaixo daquela complexidade, só esperando alguém para revelar. E esse alguém foi Oliver Heaviside. E o mais incrível, ele nem era um professor famoso de universidade, mas sim um engenheiro autodidata. Lá por 1884, ele simplesmente decidiu encarar o desafio de traduzir a obra-prima super complexa de Maxwell para uma linguagem que as pessoas pudessem, de fato, entender e usar. E olha só que transformação! Usando uma ferramenta matemática nova e poderosa na época, o cálculo vetorial, o Heaviside fez o impensável. Ele pegou aquelas 20 equações e transformou nas 4 equações super elegantes que a gente usa até hoje. Ele basicamente descartou a ideia mecânica complicada do éter e deixou só a essência, a matemática pura e bela por trás de tudo. Mas a história não acaba por aí, não. Com as equações novas e bonitas na mão, surgiu uma pergunta fundamental, quase filosófica. O que elas realmente significam? A matemática era perfeita, mas qual era a realidade física por trás dela? E essa era a questão que dividia os cientistas. Esse tal de campo eletromagnético que as equações descreviam, ele era algo real? Uma coisa física que existe mesmo no espaço? Ou era só um truque matemático? Uma ferramenta útil para fazer as contas, mas sem existência de verdade? Basicamente, era como se tivéssemos dois times. De um lado, o time do Maxwell, que dizia: sim, os campos são reais, eles preenchem o espaço e guardam energia. Do outro, cientistas como Wilhelm Weber, que diziam: não, é tudo ação direta. As partículas conversam instantaneamente, sem precisar de um intermediário. Era um debate profundo sobre a natureza da realidade em si. No final das contas, apesar da discussão, a teoria de Maxwell, naquela forma elegante que o Heaviside criou, venceu e se provou ser uma das teorias mais poderosas de toda a ciência.
O impacto dela foi muito, mas muito além de só explicar como um ímã funciona. Só para ter uma ideia, o grande físico Richard Feynman disse uma coisa incrível sobre isso. Ele falou que, olhando para a história, o evento mais importante do século XIX não foi nenhuma guerra ou revolução, foi a descoberta das leis do eletromagnetismo por Maxwell. Pensa no peso disso. E aqui vem o ponto crucial. O trabalho de Maxwell não só explicou a eletricidade e o magnetismo, ele fez algo mais espetacular ainda. Provou que a luz era parte da mesma coisa. Eletricidade, magnetismo e luz eram só faces diferentes do mesmo fenômeno. E não parou por aí. Essa teoria virou a base para as duas maiores revoluções da física do século XX, a relatividade de Einstein e a teoria quântica. E é muito importante entender isso. A física moderna, com a eletrodinâmica quântica, a QED, não jogou a teoria de Maxwell no lixo. Muito pelo contrário. Ela expandiu essa teoria para o mundo subatômico. É como pensar na QED como uma atualização, sabe, uma versão 4K da obra-prima clássica de Maxwell. E essa jornada que foi da confusão para a elegância deixa a gente com uma pergunta para o futuro. Se a teoria clássica é essa base tão sólida, que novas atualizações a física ainda vai construir sobre ela? A busca por simplicidade e beleza na ciência, que gigantes como Maxwell iniciaram, continua. Espero que tenham gostado desta viagem. A Prova Audiocursos. O futuro dos estudos chegou e você já pode ouvir.